Vamos imaginar que você está dirigindo seu carro e é abordado em uma fiscalização de trânsito. O policial ele consulta o sistema e diz que vai te aplicar uma multa porque a sua carteira de motorista está suspensa. Daí você acha aquilo estranho, porque você não recebeu nenhuma multa nos últimos anos e não recebeu nenhuma notificação do Detran sobre processo de suspensão. Mas o policial ele não permite que você prossiga dirigindo. No outro exemplo, você vai lá no Detran fazer a renovação da sua carteira de motorista e o Detran ele nega essa renovação dizendo que a sua carteira está suspensa. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a suspensão da carteira de motorista por dívida e quem faz isso é um juiz diante de um pedido de um credor num processo de execução por dívida. Mas antes, deixa eu me apresentar para você que está me vendo pela primeira vez. Meu nome é Daniel Ladeira Lage, eu sou advogado especialista em direito de trânsito e também em processo civil e criei esse canal para que você fique por dentro dos seus direitos e dos seus deveres. Voltando ao tema do vídeo, vou te explicar como que funciona essa questão do processo. O juiz ele manda um ofício determinando que o Detran suspenda a sua carteira de motorista. E muitas vezes, quem tem a carteira suspensa por causa de dívida nem tem conhecimento do processo. Eu tenho, por exemplo, um cliente aqui que ele descobriu que a carteira dele estava suspensa quando ele foi lá renovar a carteira de motorista dele. Aí o Detran, ele falou que não poderia renovar e informou o número do processo judicial para esse cliente. A carteira de motorista desse cliente era lá do estado de Santa Catarina, o processo está no Rio Grande do Sul e atualmente ele mora em Rondônia. Eu estou falando isso para você ver que nem sempre o processo judicial está na cidade que você mora. Por isso que você tem que levantar as informações no Detran. Tá bom, mas então como é que faz para anular essa suspensão por dívida, Daniel? Bom, se você não tem conhecimento de processo de execução contra você, você vai precisar de um advogado, vai passar o número do processo que o Detran te informou para esse advogado e contratar o serviço desse advogado para analisar o processo para você. Se você não estava sabendo desse processo, pode ser que tenha uma falha na citação do processo, o que torna praticamente todos os atos desse processo nulo e, consequentemente, a suspensão da sua carteira de motorista ela também vai ser nula. Agora, se você sabia da existência da dívida, o credor te notificou, depois você recebeu a comunicação da justiça sobre o processo e deixou para lá, então o advogado que você contratou vai estudar o processo para ver se a cobrança dessa dívida é exigível e se a suspensão da sua carteira de motorista foi feita de forma correta. Daí você deve estar se perguntando, como assim feita de forma correta? Porque existem critérios para que o juiz ele possa determinar a suspensão da sua carteira de motorista, ou da carteira de motorista de uma pessoa. Essa suspensão ela é chamada de medida coercitiva. Ela está prevista lá no artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil. Então, quando a pessoa ela tem uma dívida ou foi condenada a pagar uma indenização e não faz o pagamento quando intimado pela justiça, então o juiz, como uma forma de forçar o devedor a fazer o pagamento, ele pode mandar suspender a carteira de motorista. Muitas vezes a pessoa ela tem condição de pagar e ela não paga, ela fica escondendo o patrimônio, ela não tem nada no nome dela, mas fica lá ostentando uma vida de luxo. Então, essas medidas coercitivas, que pode ser a suspensão da CNH, pode ser proibição de frequentar determinados lugares, pode ser o bloqueio do cartão de crédito, então tem outras formas também. Essas medidas elas servem para atingir a rotina da pessoa e daí, para que a vida dela volte ao normal, ela vai e faz o pagamento. Só que, como eu disse, existem critérios para o juiz determinar a aplicação dessas medidas coercitivas. Então foi o Superior Tribunal de Justiça que bateu o martelo, agora em dezembro de 2025, por meio do tema 1137, fixando quais são esses critérios. Então vamos dar uma olhada em quais são esses critérios. A primeira coisa a se ressaltar é que eles são cumulativos, então para o juiz mandar suspender a carteira de motorista de alguém, essa ordem tem que atender a todos os critérios. Se faltar algum deles, então essa ordem ela pode ser desfeita mesmo sem o pagamento da dívida. Outro ponto é que essas regras estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça é para os processos regidos pelo Código de Processo Civil. Ele não serve para execuções fiscais ou trabalhistas. Então, vamos aos critérios. Eu vou pegar lá diretamente do site do STJ para a gente dar uma lida aqui para vocês.
Bom, nas execuções cíveis submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente, sejam 1. Ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado. 2. Seja realizado de modo prioritariamente subsidiário. 3. A decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso. 4. Sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal. Então vamos lá, destrinchar esses critérios. O primeiro é o da ponderação. Então, tem que ter um equilíbrio entre a efetividade da execução e a menor onerosidade ao devedor. Ou seja, o juiz, ao analisar o caso em que o credor solicitou a suspensão da CNH, ele tem que verificar o que tem que prevalecer, se é o direito à efetividade da execução ou a menor onerosidade para o devedor, né, ou os direitos fundamentais desse devedor. O segundo critério, que é o da subsidiariedade, o que significa isso? No processo de execução, quando o devedor não paga a dívida voluntariamente, o credor ele deve pedir para o juiz fazer uma série de buscas de bens. Existe um passo a passo. Se o credor não esgota essas tentativas, não faz esse passo a passo, daí o juiz não pode autorizar as medidas coercitivas. O terceiro critério, que é a decisão do juiz, ela deve ser fundamentada. O juiz ele tem que explicar, de acordo com as especificidades do caso, o que levou ele a autorizar essa medida. Então, tem que ser bem fundamentado. O quarto critério é que o juiz tem que oportunizar o contraditório. Então, não é possível que o credor ele faça o pedido e o juiz, na sequência, ele já vai e defere o pedido. Antes, o juiz ele tem que intimar o advogado do devedor. Inclusive, no caso aqui do meu cliente, o exequente solicitou a suspensão da CNH e, no mesmo dia, o juiz autorizou. Está errado isso. O juiz, nesse caso, ele violou o contraditório. O quinto requisito é o da proporcionalidade e da razoabilidade. Então, o juiz ele deve analisar se na hora de suspender a CNH do devedor, aquela medida ela é razoável. Por exemplo, o devedor ele precisa da carteira de motorista para trabalhar. Vamos supor que ele é um motorista de ônibus. Ora, não é razoável tirar a fonte de sustento do devedor para o pagamento da dívida. Mesmo porque se o devedor ficar sem trabalhar, daí é que não vai pagar mesmo essa dívida. E o sexto requisito é a vigência temporal. A medida adotada pelo juiz, que no nosso caso é a suspensão da CNH, ela deve ter um prazo determinado. A lei, a jurisprudência, elas não falam qual que é o prazo. Então, o próprio juiz é que vai verificar, dentro do caso em concreto, a questão do prazo em que a CNH vai ficar suspensa. Então, pessoal, finalizando o nosso vídeo, se você teve a sua carteira de motorista suspensa por causa de uma dívida, saiba que é possível realizar o desbloqueio mesmo sem fazer o pagamento da dívida. Logicamente que eu não estou incentivando as pessoas a darem o calote. Pelo contrário, eu acho que a lei ela deve ser bem rigorosa com as pessoas devedoras. Ela deve prover o efetivo recebimento do crédito. Entretanto, eu também sou adepto ao direito de defesa. Então, se o vídeo foi útil para você, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilhe com seu amigo que teve a carteira suspensa. Até o próximo vídeo. Valeu!